Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal do YouTube da família AD Blue, igreja pastoreada pelo nosso pastor-presidente, pastor Nilton dos Santos, como também o nosso pastor Lediel, Assembleia de Deus em Blumenau. Queridos, como você viu aqui no título do nosso vídeo, nós estamos no nosso subsídio da Escola Bíblica Dominical, a nossa grande lição desse trimestre, Parábolas de Jesus, pela editora Caleon. E neste momento nós vamos estar estudando, refletindo, conversando sobre a lição de número 9, a parábola da figueira. Meus queridos, é importante você pensar que nós estamos em um subsídio. Então, meu objetivo aqui é trazer algumas ponderações, trazer algumas instruções para que a sua aula flua de uma forma significativa, melhor e, por que não dizer, relevante. Então nós não vamos ministrar o conteúdo, né? Eu penso que você já tem esse conteúdo em mãos, já é muito relevante, um grande comentário bíblico, mas também é muito importante você entender que aqui o nosso propósito é dar um norte para você e não apenas ministrar o conteúdo. Bom, essa lição tão especial, escrita pelo nosso pastor-presidente, pastor Nilton dos Santos, é a parábola do capítulo 13, do versículo 6 ao 9, do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Meus amados, nós já temos aqui enfatizado, eu e os professores que aqui passaram, que uma parábola, ela só é entendida diante do seu contexto. Então, toda parábola, você não pode tentar extrair uma lição de uma parábola sem perceber o contexto com o qual ela está inserida. E eu quero aqui poder colocar um contexto aqui. Quando a gente pensa em contexto, normalmente a gente pensa em apenas o capítulo inteiro, né? Esse seria o contexto imediato, né? Também existe o contexto geral, que seria o próprio livro por inteiro. Mas eu penso que, olhando para as Escrituras, e creio que os amados sabem que as Escrituras no texto original não há capítulos e versículos, pois há apenas as porções dos livros, mas com o decorrer da história foram acrescentados estes. Mas é importante você ponderar que o contexto de Lucas, imediato, eu penso você perceber a partir do versículo 35 lá do capítulo de número 12, quando Jesus começa a falar algumas exortações sobre a vigilância, sobre a volta do Senhor, sobre a importância de estarmos preparados e o que apresentarmos diante do nosso Senhor. Então, observe esse contexto desde o versículo 35 do capítulo 12 e leia o que Jesus está ensinando, o que ele está falando. Claro que o contexto mais próximo é Jesus falando sobre a morte dos galileus e a queda da Torre de Siloé, quando a Torre de Siloé caiu sobre 18 pessoas, ok? E a grande verdade está ali no versículo 3, esse é o contexto mais próximo, e a verdade está aqui, sobre a questão do arrependimento, porque Jesus aqui é trazido para ele duas grandes tragédias que aconteceram. Primeiro, a questão ali no versículo 1 de Pilatos e os galileus, segundo a questão da queda da Torre de Siloé. E Jesus diz que a grande tragédia não é somente a morte desses homens dessa forma trágica, mas a grande tragédia é a falta de arrependimento. Perceba que a parábola começa no versículo de número 6 com a expressão, capítulo 13, versículo 6, com a expressão então. Ou seja, mediante a isso. A expressão então é uma expressão que liga as pontas. É como se ele estivesse prosseguindo a partir daquele conteúdo que ele está explicando, agora ele vai aplicar dentro de uma parábola. Então o assunto aqui é o arrependimento, é uma vida. E o que é arrependimento? Arrependimento não é nada mais, nada menos, né? A palavra grega metanoia, que é mudança de direção, mas arrependimento, em uma expressão simples que você pode trazer, é a nova vida. A nova vida, o arrependimento, porque o arrepender-se implica na prática, na praxis do dia a dia, na mudança de vida, andando agora de acordo com os passos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, 1 Coríntios 11:1, sendo imitadores dele, ok? Então quando você entende o contexto da parábola, é que você pode olhar para a parábola da figueira estéril, ou, por que não dizer, a parábola da figueira que não produziu
o fruto ou os seus frutos. E a nível de introdução, você deve perguntar aos seus irmãos que, assim como a parábola que nós vamos aprender de uma figueira que precisa dar fruto, porque ela é uma árvore que, quando é plantada, o propósito dela é produzir fruto, assim é o cristão. Ele, na sua vida, ele deve produzir boas obras, a partir da mão que se estende ao homem, que é a graça do Senhor e mediante a fé, agora produz as boas obras. Leia lá Efésios capítulo de número 2, também com os seus alunos, ponderando que nós fomos criados para as boas obras em Cristo Jesus, a qual ele já tem preparado para cada um de nós. E aí você deve perguntar, a nível de introdução, onde estão os nossos frutos? Onde está o seu fruto? É visível a sua caminhada cristã? É claro que a salvação, ela não é mediante as obras, mas a salvação em Cristo Jesus, ela vai gerar as obras. Quer dizer, obras não gera salvação, mas salvação gera obras. Então, o cristão, ele deve produzir fruto. O verdadeiro cristão em Cristo, ele demonstra no seu dia a dia, com a produção de fruto, o arrependimento, uma vida nova. Ele se torna uma nova criatura. Jesus então conta essa parábola dizendo que havia um homem que ele plantou uma figueira. Aí você entra no ponto 1, o cenário perfeito para a frutificação. Porque nós, nessa parábola, somos confrontados com essa figueira. O texto diz que ela foi plantada, está ali no versículo de número 6, figueira plantada. Estou com a João Ferreira de Almeida, revista atualizada em mãos. O texto diz, a figueira foi plantada. Olha que interessante isso. Ela não se plantou sozinha. O próprio autor, o nosso pastor Newton, ele enfatiza muito bem, ela não se colocou sozinha a se tornar uma figueira. Não, ela não é pela sua capacidade, não, ela foi plantada. O dono daquela vinha resolveu plantar a figueira. Ela não é fruto do acaso. Jesus disse, João capítulo 15, versículo 16, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós para que vades e deis fruto, que o vosso fruto permaneça. Ou seja, ela não é fruto de coincidência, e nós também somos como essa figueira. Nós fomos escolhidos por Deus, nós somos privilegiados. Nós estamos em uma terra fértil e fomos plantados nela. Segundo, essa figueira, ela foi plantada, diz o texto, em uma vinha, ou seja, em um lugar onde já se produzia fruto. Ali havia nutrientes, havia possibilidade de crescimento. Queridos, nós precisamos parar para avaliar como que nós somos privilegiados. Assim como aquela figueira estava num lugar bom, um lugar onde ele podia frutificar, olhe para nós. Vamos pensar aqui em contexto brasileiro. Nós, dentro do evangelho ou do evangelicalismo brasileiro, nós temos a Bíblia em nossa versão, em nossa língua, melhor dizendo, em várias versões. No meu celular, por exemplo, eu tenho seguramente mais de 7, 8 versões bíblicas. É muito privilégio. Nós temos igrejas locais. Em Blumenau, por exemplo, nós somos em mais de 90 igrejas, Assembleias de Deus, só fora as outras denominações, mas nós somos mais de 90 igrejas. Nós também temos a presença do Espírito Santo. Será que nós não somos como essa figueira? Nós não estamos em um lugar fértil? Nós não temos tudo para crescer? Assim está essa figueira. Ela foi plantada, ela está no lugar fértil e muito mais do que isso. O autor muito bem coloca no 1.3, e aqui você ainda não aplica, você ainda está explicando e ponderando os privilégios da figueira e os nossos privilégios como cristão. Outro privilégio é que a figueira está madura. O autor traz Levíticos capítulo 19, quando ali em Levíticos 19 traz uma série de leis, mas uma delas é sobre a questão da colheita, que deveria ser a partir do 4º ano. O texto diz que ela já está ali há pelo menos 3 anos, olha o versículo 7, há 3 anos venho procurar fruto nela, ou seja, essa figueira já estava no tempo de produzir.
E aqui você começa as perguntas de confronto aos seus alunos, a quem está aprendendo com você nesse dia. Há quanto tempo você está na igreja? Há quanto tempo você serve ao Senhor? Há quanto tempo Deus plantou você? E o que você tem feito com todos os privilégios, com tudo aquilo que Deus tem lhe concedido? Há quanto tempo você conhece o Senhor Jesus? E será que temos produzido fruto? Mateus 7,17. Reflita com seus alunos nesse texto sobre a questão da árvore e o seu bom fruto. Ela produz bom fruto porque ela é uma árvore boa. E aí você aplica ou você começa a entrar na parábola, porque apesar de todos esses privilégios, o texto diz que não encontrou fruto nesta figueira. É muito interessante que o ponto 2, o 2.1 diz a questão do comodismo. Você consegue entender que ela está numa boa terra, ela foi plantada, ela está no tempo da colheita, mas ela não produz nada? Será que muitas pessoas estão como essa figueira? Elas têm privilégios, foram escolhidas, foram plantadas, mas não têm produzido fruto, não têm produzido arrependimento, uma nova vida, uma nova história, uma nova direção. Tem apenas sobrevivido. E aí você já entra no 2.2, depois de explorar um pouco mais sobre esse conteúdo, porque o autor muito bem coloca que não fazer nada é tão ruim quanto fazer algo ruim. O não produzir não é um mal neutro. Pessoas que dizem assim, não, eu não faço nada, é como a parábola dos talentos. O que recebeu um talento enterrou e não fez nada. Tem pessoas que pensam que é possível ter neutralidade, mas a grande verdade é que a neutralidade já é você não estar fazendo a vontade de Deus. Você precisa escolher, aqui é a hora de você confrontar, na página 73 da lição do professor, ele diz assim, ou somos bênção ou somos maldição, ou ajuntamos ou espalhamos, ou somos a favor de Cristo ou contra Cristo. Não há outra opção. Explore o capítulo 21, versículo 18 ao 20 de Mateus, quando Jesus encontra também uma árvore que não produz fruto. E o texto diz que ele amaldiçoa nunca mais produzir nada. Tem pessoas que pensam que ir aos cultos, estar frequentando reuniões e não fazer nada com relação ao reino de Deus é o suficiente. E esse é o momento da gente confrontar e dizer que isso não é. Aí você já introduz ou já consegue anexar o 2.3 quando é hora de você dizer, será que não é noite de nós nos examinarmos? Nos perguntarmos, será que eu tenho produzido apenas folhas e não fruto? Será que eu tenho vivido uma vida de mera aparência? Porque aquela figueira, ela está num lugar bom, reconhecivelmente é uma figueira, o homem não tem dificuldade, ele sabe onde a figueira está, e a figueira está pomposa, talvez cheia de várias folhas, mas não tem fruto. Assim como a figueira do capítulo 21 de Mateus, versículo 18, havia muitas folhas, mas não tinha fruto, uma vida de aparência. Interessante porque se a figueira não produz o seu fruto, quem vai nela para se alimentar passa fome. Quantos cristãos que estão assim? Ele até está no meio da faculdade, no meio do serviço, no meio das empresas, nas ruas da nossa cidade, mas todas as pessoas que passam por ele não são alimentadas por ele, porque ele não é alguém que dá fruto, porque o propósito, assim como o fruto da árvore alimenta alguém, as boas obras na nossa vida abençoam e alimentam espiritualmente outras vidas. E foi Jesus quem disse no capítulo 15 que todo ramo que em mim não dá fruto, ele corta. Queridos, esse é o momento de você confrontar o seu aluno, o seu ouvinte, dizendo, é tempo de nós repensarmos a nossa espiritualidade. Deus não se acomoda com o nosso comodismo. Deus não aceita o nosso comodismo. Deus não permitirá que tenhamos uma vida infrutífera. As aparências não enganam o nosso Deus. E aí você entra no terceiro e derradeiro ponto. Deus rico em misericórdia.
parábola da figueira estéril é um grande alerta para nós cristãos, porque o texto diz que há uma chance a mais. Há uma chance a mais, o texto diz que ele vai preparar a terra, ele vai adubar a terra para ver se essa árvore, se essa figueira plantada produz algo, porque se ela não produzir, ela será cortada, mas antes do corte haverá uma chance a mais. A parábola da figueira nos ensina como nosso Deus é misericordioso e gracioso, e essa é a grande verdade. Porque o grande dia em que seremos julgados pelas nossas obras diante do tribunal de Cristo, esse grande dia está chegando, na volta do nosso Senhor. Mas antes desse dia chegar, Pedro vai dizer, resolvendo lá em 2 Pedro 3,9, uma grande discussão, porque falavam assim, olha, por que Jesus não volta? Por que Jesus não volta? Pedro diz, se ele ainda não voltou, é porque ele é longânimo. Ele tem nos dado mais uma oportunidade. Por que Deus está nos dando mais uma oportunidade? Por que ele deu mais uma oportunidade para a figueira aqui no texto? Pergunte aos seus alunos, por que ele não corta logo a figueira? Por que Jesus não volta logo para nos julgar? Porque assim como para a figueira, assim como para nós no dia de hoje, Deus nos dá mais uma oportunidade. Porque o maior interessado com que nós venhamos a frutificar é o próprio Deus. Deus está interessado com que a nossa vida seja uma vida para a sua glória e louvor, para que no nosso dia a dia nós o honremos, nós venhamos a nos arrepender, produzir boas novas, ter uma vida transformada. Por isso que ele abre mais uma vez as portas e dá mais uma chance para a minha e para a sua vida. Para concluir com os seus alunos, você deve refletir dizendo, meus amados, não nos conformemos com uma vida de mera aparência, porque o chamado de Deus é que venhamos a nos arrepender e produzir boas obras e uma vida que seja evidenciada não pelas folhas, mas a partir do fruto, porque Deus aguarda de nós o fruto. E a grande verdade, você pode concluir com um grande pensamento. Quando você olha para o primeiro Adão do jardim e para o segundo Adão, que é Cristo Jesus, você pode concluir algo muito interessante dentro da sua aula. Preste muito bem atenção no que eu vou lhe dizer. Antes de dizer, deixe o seu like, deixe o seu curtir aqui, diga de onde você está nos assistindo. Diga aí uma frase do nosso conteúdo que lhe ajudou. Vamos interagir, vamos estar juntos crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Quando você olha o capítulo 3, versículo de número 7 do Gênesis, você vai ver que quando o primeiro Adão peca, ele vai atrás de uma figueira e pega folhas dela para se cobrir. O primeiro Adão, quando procurou a figueira, ele procurou nela folhas. Agora, quando você abre no capítulo 21, versículo 18 de Mateus, o segundo Adão, que é Cristo, porque Paulo chama Cristo do segundo Adão. Quando ele encontra uma figueira, ele não procura nela folhas, pelo contrário, ele abre por dentro das folhas, porque ele não quer encontrar folhas, ele quer encontrar fruto. O primeiro Adão procura folhas, o segundo Adão, ele procura na figueira fruto. Porque o segundo Adão, ele quer saber das nossas boas obras a partir do que ele já fez por nós na cruz. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus. Até o nosso próximo subsídio. A paz do Senhor Jesus.